E a crítica, só para fechar, que talvez você vai... E a crítica justamente dessa glamorização? Por exemplo, quando eu faço lá uma análise, você está dando palco para um psicopata. Não. Você recebe muito essa crítica de tipo, você está glamorizando, você está trazendo... Eu estou começando a conversar com criminosos. Meu primeiro foi a Cláudia, a mulher do Freezer, né, que matou o marido depois no Freezer. O que eu mais tento ali é que ela seja... Mulher do Freezer. A mulher do marido Cláudia, do Freezer, porque ela mata o marido e põe no freezer. Ela não sabe fazer depois que matou. Eu perguntei, foi quando me cortou e depois o delegado me explicou. Tá, você matou, e você pôs no freezer como? Como é que você põe um homem de 100 quilos no freezer? Porque 100 quilos, você pode pesar 100 quilos em pé. Quando você caiu e tá morto, você pesa 200. Que até você trazer, pôr a perna, fazer blá, blá, blá. Então, assim, o delegado me contou, tá no canal para ver os detalhes. Mas ela queria ter uma oportunidade, foi quando eu conversei com a advogada dela, de ela contar a história dela. E eu entendi isso por conta... Eu brinco com o Ulisses Campbell, que ele mudou um pouco minha visão da Elise Matsunaga. E eu estou entendendo um pouco, hoje em dia, mais também, tentando entender as histórias, porque ela não é uma coisa só, né? As histórias são várias, a minha, a sua, a dele e a verdadeira. No caso dela, se você pegar histórias paralelas, como a da própria Elise Matsunaga, ela só foi contar a história dela agora na série da Netflix. E o próprio livro do Ulisses, o livro dele não passa pano de nenhum para Elise Matsunaga, mas ele te conta a história dela. E quando você termina de ler, você fala, opa, ela não é só uma mulher que matou o marido, esquartejou e jogou. Do nada, né? Até que ponto você cria o seu assassino? Até que ponto você também é responsável pelo destino que você vai ter? Não estou falando de Maníaco do Parque, que também para mim é sempre impressionante como ele conseguia convencer as meninas a irem até lá, mas daí a gente pode entrar porque é autoestima e tal. Então, no caso dela, eu quis ouvir, eu não tive tempo de edição, senão tirava até umas caras que eu faço, porque é natural meu de fazer você, me conectar a você. Sim. Então, porque o que eu queria é que ela confessasse o crime, não tinha ali nenhuma garantia que ela fosse confessar, eu não sabia que ela ia confessar. Ela ia contar a história dela, ela podia chegar ali e falar, eu não matei, porque você tinha que provar que ela matou, e ela confessa. Então, até me perdi um pouco na tua pergunta, mas da glamorização. Da glamorização. Então, já falou assim, você está glamorizando. Não estou glamorizando, eu estou permitindo que ela conte a história dela. Por quê? Você muitas vezes ouve só a história, principalmente quando é de uma mulher que mata o marido. Não estou defendendo nada, mas é uma real. É tudo muito homem falando da história dela, né? É o delegado, é o promotor, é o perito, é o legista. Então, até o advogado dela. Então, é tudo uma narrativa masculina que eu fui percebendo que depois que eu entrevistei primeiro ela e depois os outros, eu falei, pô, mas tem mesmo. Ela dizia que ela apanhava do marido. Não existe nenhuma prova disso e tal. Mas ela tem um boletim de ocorrência de agressão. Mas foi uma vez só. Ué, mas quantas vezes uma pessoa precisa ser agredida para chegar ao limite? Então você percebe que às vezes tem um olhar um pouco mais machista. Não tô com isso dizendo que só vou ouvir mulher. Posso ouvir homem também que matou a mulher. Eu estou aberto a ouvir todo mundo, mas não para glamorizar. Para que a pessoa possa contar a sua história. Não é nem como se isso justificasse. Isso explica. Explica muita coisa. Amanhã eu vou fazer a live com o Ulisses da Elise Matsunaga, porque ela matou o marido, ela esquartejou o marido e ela jogou o marido na rua. Desovou. Mas quem celebrizou ela foi a imprensa, porque precisava de uma boa história. Imagina, um bilionário da IOC. E estava vendendo a empresa. Estava vendendo a empresa, claro. Ela manteve o marido vivo uma semana. Isso é de uma disfarçatez horrorosa, assim como a própria Cláudia da mulher do Freezer manteve ele desaparecido por um tempo. As pessoas na casa dela almoçando, porque estava todo mundo buscando o marido dela, e o marido dentro do freezer, ela tirando a carne em cima do marido, fazendo comida para as pessoas. Então tem um lado meio mal e de uma certa maneira meio vingativo também, né? Olha que delícia. Eu sei que ele morreu, ninguém mais sabe. Ele tá aí dentro e só eu sei. Eu acho que tem um quê disso. Da parte humano, gente. Isso daí é da parte humana. E quando você pergunta para ela, né? Como é que... a parte que ela ficou mais... porque eu fiz análise da sua entrevista. Eu vi tudo. E foi bem legal quando você pergunta para ela, tá, mas como é que você coloca ele dentro do freezer? Ela...
Tu não fala, ela olha para o advogado. Sim, ela estava com o advogado vendo ela. No momento nenhum eu falei que não. No momento nenhum eu liguei para ela e falei assim, oi amor, vai numa sala enquanto conversa comigo. E ali você trucou ela? Ela estava buscando, ela ia se entregar no dia seguinte. Então, claro que tem um advogado dela, mas todo bandido, todo réu, todo assassino, todo mundo que precisa, que a lei está contra ele, tem um advogado. É meio óbvio, gente. Claro. O que achou também que, ela estava onde? Ela estava sendo procurada. Você sabia onde ela estava? Eu não sabia onde ela estava. É o fundo preto, igual daqui, podia ser... E eu peço, tenho até os WhatsApps, não me digam onde ela está. Porque eu não posso saber, eu não quero saber onde ela está. Ela é uma pessoa procurada. Então eu não posso nem saber se ela está no apartamento do lado do meu, está em Moema, onde ela está. Ela estava lá no sul. Então assim, sim, mas eu olho para as pessoas e falo, você acha o quê? Que não tem ninguém lá dela? Claro. Tem. Onde que eu escondi que não tinha? Só o fato dela aceitar falar contigo, acho que ela teria mesmo alguém para aconselhar, parece óbvio. Porque ela vai pra cadeia, gente. Qualquer coisa que ela falar ali pode aumentar ou diminuir a pena dela. Ninguém também ali, ela não estava organizada pelo advogado. Tanto que eu acho que alguma coisa, quando eu perguntei da dinâmica, que ela para e olha pra ele. Ali eles deviam ter combinado. Tá aí, corto, é óbvio. Não vou dizer o que aconteceu, tanto que eu falei, eu preciso de mais perguntas. Não me faça isso. Eu preciso saber, não vai parecer que eu sou idiota, eu preciso fazer algumas perguntas. Aí ela pode não responder, pode falar, não quero falar, mas eu preciso perguntar. Daí que dela vai me respondendo mais coisas. Mas o que eu achei interessante ali... Eles queriam acabar ali e ir embora? Não, porque foi uma entrevista longa, foi uma entrevista de 1h40, uma coisa assim, porque eu vou para ela lá atrás, na infância dela, eu faço... Minhas entrevistas são meio terapêuticas, eu pego meus anos de terapia com a minha terapeuta, que infelizmente morreu na Covid, e vou trazendo para o meu jeito de fazer, de ter conexão. Então é uma entrevista longa. Até chegar no assassinato, você já sabe onde ela nasceu, o que aconteceu, por onde ela passou. E cria você sabe a história dela. Com você também, né? Que é importantíssimo. É importante. Isso. E por Zoom, né? Que daí tem mais difícil, porque você está numa tela, eu acho que eu estava no celular do cara. Entendi. Mais complicado ainda. Não é aqui. Aqui a conexão ela é mais fácil. É mais rápida pessoalmente. A conexão por Zoom é mais problemática. Você graças a Deus, não caiu. Sabe? Você fica pensando na internet se cair agora. Sei que lá. Eu moro em Higienópolis, é difícil cair, mas às vezes cai. Você fala, não pode cair agora. Você fica na atenção, como é que tá? Há quanto tempo eu já estou conversando com ela? Será que isso daqui, quando subir no YouTube, vai dar conversão? As pessoas vão até esse momento, não vão? Que momento que eles vão cair? Então você está pensando também no produto que você está vendendo. Mas você fica nessa loucura, lógico, na hora que você está fazendo o tempo e do que você já vai postar e o que ela está falando, para onde eu vou a galera puxar, até aquele ponto. Isso é do meu exercício de lojas americanas. Eu preciso fazer a pessoa converter o tempo inteiro. Então eu fico com o cronômetro quando eu estou entrevistando na minha frente. Os varejo são foda, cara. Eu aprendi bem. Só saí da Americanas porque foi pro Rio de Janeiro. Se não tivesse ido pro Rio, eu estaria lá até hoje. Eu adoro. Amo a loja americanas.com. Então eu tenho o cronômetro na minha frente. Eu estou ouvindo o que você está falando. Patrocinar nós americanos. Não é? Americanos, na minha época, não patrocinava ninguém. A gente falava assim, tá, quanto você vai me pagar pra ter minha marca? Caralho. Te dou um link, tudo que vier de venda, você ganha. Uma comissão. Era isso, e sabe que a gente vendeu bem, assim, vendia super bem. Na época todo mundo aceitou, porque tava um horror, todo mundo aceitou. E todo mundo ganhou dinheiro. Mas assim, eu fico pensando na conversão o tempo inteiro, porque eu acho que eu tenho que fazer um produto que a pessoa assista. Não que eu tô fazendo porque eu quero fazer. Não, e a gente tava conversando. Não, eu faço um vídeo e mando pra minha mãe, né? Porque eu acho que nem ela vai dar play se eu não estiver do lado. Se for chato. Se for chato. Não, minha mãe é honesta demais, ela vai falar que é chato. Então eu mando pra Ô, Igor, a gente tava conversando lá embaixo, a gente tava dando aula do YouTube ali, falando assim: olha, eu olho aqui, eu falei, cara, você tá pior que os caras que compram bitcoins e fica olhando ali, a minuto, se sobe e desce, que sai o coração. Mas eu mostrei a queda do dente hoje do YouTube. O dente caiu, o YouTube caiu a audiência ontem, sumiu a audiência de todo mundo. Falei, isso é o dente do YouTube de ontem. No YouTube bom, tem algumas coisas que são particulares de fim e início de ano. Esse período é complicado no YouTube, geralmente. Mesmo. Não, de RPM mas é que ontem sumiu a audiência de todo mundo. De audiência também? Não, sumiu. Teve um bug. Entendi. É um bug. Das 4 da tarde até agora. É que isso aí nem me choca mais, meio que... Teve um bug lá, tava mostrando pra você, tá vendo? Você já tá preocupado amanhã, se caiu. Não, é um dente. É o dente, vai voltar. Foi da Cláudia, da mulher do Freeza. Tá lá com a família. Aí ele falou assim, não, mas e o remédio que ele dá? Porque ela dá uns remédios pro marido, ele dorme e ela asfixia ele.
Ele leva ele até o freezer, parece que ele estava vivo no freezer, porque tem ar no pulmão, mas como que ele estava vivo? Bom, tem uma série de possibilidades ali. O laudo da necrópsia dele é inconclusivo, não sabe do que ele morreu, mas tem ar no pulmão. Se tem ar no pulmão, ele estava respirando quando foi posto no freezer. Como ele está congelado, ele está congelado da maneira que ele foi posto. Então ele não morreu nas mãos dela, ele morreu por causa do freezer. Isso muda. Eu estava conversando com a advogada dela, isso que eu vou entrevistar em breve, isso muda muita coisa. Sério? Dentro da lei, eu não vou saber te explicar aqui, porque lei realmente, gente, eu não entendo, não gosto, e chata. nesse ponto você sabe que também se deu uma trucada nela. Você falou assim, mas peraí, como é que você estava com esses remédios aí? Ah, não, porque o pai que estava lá esqueceu o remédio. Eu quero saber como é que chegou nesse remédio. Você falou, mas peraí, como é que você tinha essa quantidade de remédio e deu para ele? Exatamente. Aí o filho fala assim, tá na entrevista da família. O filho fala assim, eu vou falar porque eu falo isso para ele na entrevista. Aí ele fala, não, porque... Eu falei, os remédios eram do seu avô? Ele falou assim, não, meu avô nunca tomou esse remédio, meu avô tinha Alzheimer, nem meu avô, nem minha avó, e esses remédios eu não sei como ela conseguiu. E são remédios tarja preta, são mais complicados de você conseguir. Então, como que ela conseguiu esse remédio? Também você não pode conseguir remédio assim. Eu falei, mas como você sabe que é? Não, porque eu achei o remédio. Você achou? Não, foi assim, ela estava no depoimento e ela falou para a polícia, olha, os meus remédios, eu joguei a cartela do remédio no lixo. A pessoa da polícia me ligou e falou assim, acha aí, e vê se tá aí e pega para mim. Eu falei, não, só para entender, você foi atrás de uma prova? Ela falou, mas o lixo ainda estava, porque ele explicou que no interior demora para pegar lixo, beleza. Mas você abriu o saco do lixo e achou a cartela? Achei. Você entregou? Entreguei. E cadê a cadeia de custódia dessa prova? Você não pode pegar uma prova e levar para a polícia. Você tem que chamar a polícia. Se ela tem a informação de que ela jogou no lixo, os peritos têm que ir até a casa dele e colher essa prova. Como é que eu sei que essa prova veio do lixo? Isso, protocolar. Você tem que fotografar, achar o negócio, abrir, fotografar, pegar, botar naquele negócio com lacre que é numerado, assinar. E aí mesmo se fosse, anula a prova. Se anula, vira uma prova anulada. Porque você não tem como... Mas como que eu sei que essa cartela veio desse lixo? Por que não pode ter sido da sua casa? Por que eu não tirei do bolso? Por que não fui eu e comprei na farmácia e joguei fora? Quem disse? Porque não saiu ainda o exame toxicológico. Eu nunca sei falar essa palavra. É toxicológico. Não saiu ainda. Não entendo porque que demora tanto, mas tudo bem. Então você não sabe se ele tinha bebido, se ele estava mesmo com esse remédio. Como é que ela asfixia esse cara? Ela disse que deu remédio. Porque também, pelo que eu entendi, muda assim. Uma coisa é te dar um remedinho para dormir e te asfixiar. Outra coisa é te asfixiar vivo. Você tem a intenção da maldade. Me parece que tem uma coisa disso. É que nem quando se o cara for assaltar teu carro, se tiver de vidro aberto. A pena dele é uma. Se tiver de vidro fechado, ele bater... Fala, abre essa merda aí. Desculpa, fala merda. A prova dele é outra. Fica tranquilo. A pena dele é outra. Se ele pegar uma pedra, tacar no teu carro, a pena dele é outra. Porque isso uma vez que eu vi um julgamento, eu conversei com a juíza sobre isso, ela me explicou. A intenção do ato é gigantesco. Eu quero arrancar a pulseira dele. Eu quero a bolsa dela. Então, se você... Outra coisa, você está de vidro aberto. É um absurdo, porque você pode estar de vidro aberto, falando de celular, eu acho que errado é quem rouba. Mas estava mais possível de roubar. Vamos dizer assim. Saiu um entendimento agora, né? Eu estava até apresentando lá na linha de frente, que a gente até comentou isso. E o pessoal achando que era um absurdo e tal. Depois um advogado me explicou que o pessoal estava achando que estavam facilitando para os bandidos. Que olha que loucura. Se o cara tentar arrombar a sua casa, mas não arrombar... Não é tentativa de roubo e nem de arrombamento. Porque ele não arrombou. Então, se o cara estiver tentando entrar na tua casa... E for ruim demais e não conseguir... Não é nada, não existe crime. Porque ele pode ter parado no meio e falar assim, não quero mais, pronto. Me arrependi. Então, se ele estiver tentando abrir... crime não foi efetuado. Exato. Então, a tentativa... Agora, se ele quebrar, aí é diferente. Então, olha que loucura. Se eu tento é uma coisa, se eu tento e quebra é outra. Se eu tento e quebra e invado, é outra. Então, a tentativa de invasão é quando você tentou entrar e por algum motivo você não conseguiu, ou a pessoa gritou, acendeu a luz. A nossa lei ela é muito argumentativa, né? E vai do advogado que argumentar melhor. Exato.